Na aula passada, nós fizemos uma apresentação sobre os produtos de aço para a construção civil. E eu encerrei a aula quando nós chegamos na apresentação da solda, de como funcionava a solda e do grau de dificuldade para se fazer essa solda, né? Então, eu disse a vocês que toda vez que vocês projetarem estruturas em aço, evitem, na sequência, solda sobre cabeça, evitem solda vertical, evitem solda horizontal e prefiram a solda plana, que é a mais fácil de ser feita. Lógico, isto tudo se a soldagem for em canteiro de obra. Se ela for em fábrica, não se preocupem com isso, tá? Agora, a minha recomendação: procurem elaborar projetos que evitem ligações soldadas no canteiro. Por quê? Porque o controle de qualidade de solda, ela é muito mais cara e trabalhosa do que o controle de qualidade das ligações parafusadas. Nas ligações parafusadas, basta você vir com um aparelho chamado torquímetro aplicado na porca do parafuso e você aplica este torque e ele vai te dar o resultado dizendo se o parafuso está com aperto suficiente ou não. No caso da solda, nós temos que fazer ensaio com líquido penetrante, com partícula magnética, e se for solda de penetração total, nós temos que fazer ultrassom ou raio-x, e se eu fizer raio-x, eu tenho que evacuar um raio de 500 metros em torno da solda que eu estou fazendo. E isto traz alguma dificuldade, além do que, se o soldador está lá no alto fazendo a solda, ele vai estar mais preocupado em não cair do que fazer uma solda de qualidade. Então a minha recomendação aqui: evitem soldagem em canteiro de obra. Façam projetos cujas peças possam vir soldadas diretamente da fábrica. E para terminar, eu citei a vocês que além das estruturas de aço, existem as estruturas mistas e apresentei a vocês o steel deck como um dos produtos siderúrgicos na construção em aço. Nesta imagem que eu estou mostrando aqui, quando você tem o steel deck, esse steel deck estará apoiado sobre a viga de aço, e sobre o steel deck nós vamos soldar o que a gente chama de conector de cisalhamento, e nesse caso é chamado de stud bolt, e a gente faz essa conexão. Na sequência, nós vamos utilizar uma tela anti-fissuração na face superior, e daí nós fazemos a concretagem, tendo o que a gente chama de uma laje mista. Então, este daqui é um pavimento com o steel deck, todo ele já montado, com os conectores de cisalhamento já posicionados, tá bom? E agora eu quero falar com vocês sobre a aplicação das estruturas de aço. Quando eu falo em aplicação das estruturas de aço, eu estou falando em sistemas construtivos e em sistemas estruturais, tá? E os sistemas estruturais são exatamente os elementos que sustentarão os elementos de cobertura e de fachada. Então, vamos lá. Aplicações das estruturas de aço. Nós podemos aplicar as estruturas de aço frequentemente para usos industriais, comerciais e residenciais. Aqui eu tenho um exemplo
Aqui eu tenho um exemplo de instalação industrial, aonde isso daqui é um suporte de tubulação chamado de pipe rack. Nesta outra imagem aqui, vocês podem perceber que nós temos galpões industriais. Esse galpão aqui eu executei na ampliação da Vilares em Pindamonhangaba. Então, são galpões de grandes dimensões que suportam aciaria, onde eles produzem aço. Nós temos suportes de equipamento. Os suportes de equipamento são muito utilizados em estruturas de aço. Nós podemos ter também silos, reservatórios, todos eles feitos com aço. Este daqui é um hangar feito na cidade de Socorro. Esse hangar tinha uma característica interessante, né? Ele foi feito em arco, aqui estão as bases em concreto, e o portão, em função da geometria deste hangar, foi feito uma escavação no solo, e o portão, ele não abria para o lado, entra nessa escavação, o avião fica, o hangar fica livre para a entrada do avião, e depois, com um sistema totalmente automatizado, esse portão fecha. Esse portão também tem o formato de arco, tá? Então isso daqui é um hangar particular para um Boeing, tá? De um fazendeiro da região de Socorro. Nós podemos ter também, aqui é o exemplo da ponte JK, pontes e viadutos feitos em aço. Então, esse é um projeto bastante interessante, em que nós temos os arcos, e esses arcos usam tirantes para sustentação do tabuleiro, da via de tráfego. Aqui eu tenho um exemplo de uma universidade que eu construí no Memorial da América Latina, e a grande característica desta obra é que ela foi erguida só em períodos de férias, no período de julho, no período de dezembro, janeiro. Então, ela tinha um formato como esse daqui. Dividiu-se a obra em 2 em planta e dividiu-se a obra em 2 na altura. Então, no primeiro período de férias, foi feita a execução da parte 1. Vamos pegar a parte 1 aqui embaixo. No outro período de férias, a execução da parte 2. A outra parte aqui, olha, parte 2 aqui. Depois, a nova execução da parte 3 superior, a nova execução da parte 3 superior, e finalmente a parte 4 superior, que está aqui em cima. Vejam que o edifício está funcionando, as gruas ainda estão localizadas no edifício, porque durante o período de aula fabricava-se as estruturas, e durante o período de férias montava-se a estrutura. Então, só para vocês terem ideia, foram construídos 60 mil metros quadrados de laje em 4 períodos de férias. Se a gente pegar que cada ano tem 3 meses de férias, 60 mil metros quadrados foram construídos em 6 meses, tá? Esse daqui é um outro exemplo de um edifício de múltiplos andares, que é o Conselho Regional de Química, aqui em São Paulo, na Oscar Freire. E este daqui é um edifício garagem feito no Espírito Santo, aonde vocês percebem que nós temos colunas tubulares, vigas de aço, que se transformaram em mista quando se colocou o steel deck e o capeamento de concreto. Então, são aplicações das estruturas de aço para diversos tipos de obra. E eu quero colocar aqui, só para ilustrar,
e combater um pouco de preconceito que existe no mercado brasileiro em relação às estruturas de aço, não para uso industrial porque ela está muito desenvolvida, mas para uso urbano. Muitas vezes a gente se depara com incorporadores e empreendedores que dizem que o aço é caro, que construir em aço não viabiliza, que é um sistema construtivo novo no Brasil. Não tem nada disso. Eu fiz um breve resumo aqui do cronograma de construção do Empire State Building, na ilha de Manhattan, em Nova York. Esse edifício começou a construção em 1930, terminou em 1931, aqui tem uma imagem dele, ao mesmo tempo que o Chrysler Building estava sendo construído. Eles estavam competindo qual deles seria o edifício mais alto do mundo. Como o Chrysler Building foi concluído primeiro, ele passou por um pequeno período de tempo como o mais alto do mundo. Mas quando o Empire State Building foi terminado, ele passou a ser, durante um bom período, o edifício mais alto do mundo. Agora vejam só o cronograma da obra. Em 30 de agosto do ano de 2029, foi definido o projeto desse edifício, que seria o maior edifício do mundo. Muito bem, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. 7 meses depois, é colocada a primeira estaca metálica da fundação. Lembra que na aula passada eu apresentei estaca cravada? Pois é, lá se utilizou estaca de aço cravada. Em menos de um mês, em abril, foi instalada a primeira coluna metálica. 2 meses depois, já começou a subir a fachada. Essa fachada, que não era uma fachada industrializada, começou a subir. Vejam, então, que do início da montagem, em 7 de abril, até a montagem da última viga no 86º andar do edifício, que aconteceu em 15 de setembro de 1930, ou seja, 5 meses depois do início da montagem, a estrutura do edifício de 86 pavimentos estava concluída. 2 meses depois, completa-se a fachada do edifício, em 13 de novembro de 1930. E no dia 1º de maio de 1931, com um mês de antecedência, o edifício mais alto do mundo é inaugurado. Ora, vocês acham que alguém jogou dinheiro fora? Vocês acham que o impacto financeiro desse edifício, do curto prazo para se construir, não foi levado em consideração? Lógico que foi. Então, se há quase 100 anos atrás, pouco menos de 100 anos, era possível construir um edifício de 86 pavimentos em 5 meses, por que é que a gente não constrói isso aqui no Brasil hoje em dia? Eu digo, porque existe vamos chamar de preconceito, ao invés de preconceito, um preconceito em relação ao uso das estruturas metálicas para edifícios. E a gente tem que deixar isso de lado. Como funciona um empreendimento? Ora, o empreendedor ou o incorporador, eles fazem todos os estudos iniciais, estudo de massa, estudo das áreas e assim por diante, e vai buscar um consultor, um engenheiro, um escritório de engenharia, que pode viabilizar aquele projeto para eles. E aí começa o grande primeiro problema.
O arquiteto, ele faz todos esses estudos e anteprojetos arquitetônicos, e quando proprietário e arquiteto vão buscar uma consultoria estrutural, essa consultoria em geral só pensa em concreto. Então, ao invés de termos escritórios multidisciplinares, aonde esse consultor te dá uma alternativa em concreto, moldado em loco, em concreto pré-moldado, em estrutura metálica, em estrutura mista ou em estrutura híbrida, ou um conjunto de tudo isso, colocando os materiais aonde melhor eles se adaptam. A gente sabe que o concreto trabalha muito bem a compressão, que o aço trabalha muito bem a tração, a gente sabe que o alumínio tem um peso muito menor, um peso específico muito menor do que esses dois materiais. Hoje a gente também tem edifícios multiandares, chegam a 40 andares até, de madeira, então existem alternativas em madeira também. Ao invés deste consultor apresentar para o arquiteto e para o incorporador empreendedor alternativas em que ele possa escolher, não. Esses profissionais só recebem uma alternativa, concreto. E a discussão fica não em que material utilizar em cada lugar, mas aonde eu posso pôr esse pilar, aonde eu tenho que diminuir a altura dessa viga e assim por diante. Então, no Brasil, nós temos um preconceito de que, se não for em concreto, não funciona. E não existe isso no resto do mundo. Eu vou mostrar para vocês que no Reino Unido, nos Estados Unidos, a construção em aço é uma das primeiras a serem pensadas como alternativa estrutural. Tá? Mas este resumo que eu coloco para vocês apresenta a minha percepção da grande vantagem da estrutura em aço. Tempo, a dimensão tempo, que está ligada ao fator financeiro, não ao fator econômico, ao fator financeiro, ou seja, a relação do dinheiro ao longo do tempo, faz com que os estrangeiros entendam esta vantagem e utilizem a estrutura de aço em suas obras, tá? Aqui no Brasil, só voltando um pouquinho, eu coloquei, mas não citei, o primeiro arranha-céu de Manhattan foi construído em 1902, que é o edifício Flatiron. Flatiron por quê? Porque ele tinha em planta o formato de um ferro de passar roupa. E quem assistiu Friends já, vira e mexe e vê esse edifício que aparece na série, tá? Então, 1902, o primeiro arranha-céu de Manhattan. Aqui no Brasil, nós temos um sistema também, que é um sistema, peraí que travou a lousa, que é um sistema de obras que nós conhecemos, todas elas construídas em aço. Nós temos, por exemplo, no Anhangabaú, construção de 1957, o edifício Garagem América. Nós temos a Estação da Luz, construída em 1901, só que neste caso aqui, as estruturas elas foram todas importadas da Inglaterra. Toda a esplanada dos ministérios em 1958 é em aço. Vocês não percebem, a estrutura metálica não aparece, mas foi uma estrutura metálica importada dos Estados Unidos, porque nós não tínhamos fábrica que fizesse essas obras a tempo. E o edifício Avenida Central, no Rio de Janeiro, que é de 1961. Então, o uso da estrutura de aço no Brasil também ela não é nova. Se a gente vier mais recentemente, 1980, outro edifício no Anhangabaú, 2001, o edifício de uma faculdade na Avenida Liberdade, 1995, Centro Empresarial do Aço, todo ele metálico, lá na Nova Conceição, 1991, edifício Alfacom em Alphaville.
1999, na Faria Lima, um edifício que também vocês não percebem que ele é em aço, olha, todo ele estruturado em aço. Por que vocês não percebem? Porque a fachada é toda ela pré-fabricada de concreto, cobriu toda a estrutura metálica. E não existe motivo para deixar a estrutura metálica aparente. Pelo contrário, a estrutura metálica fechada, ela tem uma maior resistência à intempérie e tem uma maior resistência ao incêndio. 2001, o Shopping Frei Caneca, na Rua Frei Caneca, no centro de São Paulo. Daí nós temos também, em 2001, próximo ao aeroporto de Cumbica, um edifício para hotel que hoje virou o Hotel Pullman. Quem for para Guarulhos, na ida para Guarulhos, vai ver esse hotel todo feito em estrutura metálica e você também não percebe que é estrutura metálica. 2002, edifício feito pela Método, o New Century. New Century fica na Vila Olímpia. Então, todos esses edifícios também feitos em aço. Existem muitos outros exemplos aqui. Essa daqui é a obra de 2002 da Universidade no Memorial da América Latina, que foi feita em 4 períodos de férias.